Este episódio contém muitos palavrões. Se tiver uma criança aí por perto, é melhor colocar os fones. Obrigado. Galera, estamos no episódio... Qual episódio você quer ser? Escolhe de 2, porque eu sou 8. 8, adorei. Iniesta, 8, já adorei. Número 8, com Caio Amato, amigo e fodão da Oakley. Pica das galáxias. Você fala, meu, que esse menininho aí sentado, que esse óculinho aí, deve ser o estagiário da Oakley. Escreve lá o nome dele pra vocês verem quem que é esse menino. Falando em menino... E aí? Como é que você... Prazer estar aqui, rapaz. Ah, é? Tem que começar assim, pô. Senão... Ai, cara, eu sou entrevistador, eu sou bom na conversa, na parte da intro. Segue nós, subscreve, clica ali, eu não fiz ainda. Puta prazer estar aqui falando contigo. Como se a gente não se falasse sempre. Então, olha, você falou uma coisa interessante. Teve as pessoas que eu fiz a entrevista melhor foi as que eu não conhecia. Ah, é? Então vai ser uma bosta. Porque as outras eu falei, por que eu tô perguntando se ele tem mulher? Se que eu conheço a mulher dele e tive na padoquinha comendo um pão na chapa e vou... Se mas for eu tenho que... Mas tá bom. Mas vai dar certo. Caio, porque conta um pouquinho da sua história só pro pessoal que não te conhece e até chegar um pouco na Oakley ou no meio do caminho. Conto. Começar do começo. Do começo. Nasceu. Nasci. Eu nasci em Mococa, no interior de São Paulo. Mococa é uma cidade de 80 mil habitantes, a terra do leite. Inclusive a gente briga com os lugares de café aí, porque o leite é a coisa mais importante. 80 mil habitantes, uma cidade muito pequena. Você e seus irmãos, seus primos. Só família pra todo lado. E... Eu venho de uma interior, cultura de brincar pé descalço na rua, jogar bola na rua de trás e brincar com os amigos. E a parte interessante da minha história é que, assim, o meu envolvimento com o esporte começou com 12 anos. Eu acho que com 12 anos eu cheguei a pesar 120 quilos, 118, 115, eu não lembro exatamente, 12 anos. Mas não te falaram que era pra parar de comer um pouco? Porque não. Tem aquela coisa, quando é um bebezinho, tem que engordar 1 quilo por mês pra tá certo. Falar, continua, pelo contrário, 120, tá bem. Pelo contrário, a gente gostava de uma lasanha ali, gostava de um doce, a minha família... Eu acho que todos nós, em algum momento, fomos obesos da minha família lá de Mococa. Então é um pouco de cultura, um pouco de tudo ali. Cultural nosso. Mas o fato é que com 12 anos, eu tava pesando 128 quilos. E é uma história diferente, porque naquela época você sabe como era pesar bastante. Hoje a gente ainda tem uma proteção, um esquema que as pessoas debatem muito. Na época era bullying do caralho. Absurdo. Eles me esculachavam na escola de jogar catota na cara, aquelas coisas. Porque eu me sentia um monstrinho ali no meio da galera. Ninguém te escolhia pras coisas. Não. Vai correr céu devagar, aqui fica suando entre... Fica assando, aí tem que comprar uma calça térmica, tudo isso. Mas o interessante é que, assim, chegou um momento que eu percebi que eu tinha muita habilidade para futebol. Que eu tinha uma predisposição a jogar futebol. E eu sempre joguei futebol de uma forma muito diferente. Eu não era o cara que corria mais, não era o cara que fazia mais gols, mas eu tinha uma paixão absurda por dar passe, assim. Eu era um cara que gostava, se eu podia fazer o gol, dar o passe, eu dava o passe. E eu comecei a tomar um amor pelo futebol e eu percebi que o futebol era um momento que eu podia devolver o bullying pra molecada. Tipo, você faz bullying, mas todo mundo me escolhe em primeiro no É futebol. isso. E eles não escolhiam pra judiar. Eles combinavam de deixar por último pra judiar, mas no final eu pegava a bola, eu era muito gordo, ninguém conseguia tirar a bola. Então tinham duas coisas que acontecia. Uma, ninguém tirava a bola de mim. Eu acabei virando um puta de um artista de circo, porque a galera ia toda lá no estádio ver eu jogar por conta de ser um moleque. Tipo, como é que um moleque de 120 quilos pode jogar bem? E a gente era tão pequeno na época, com 12 anos, que todo começo de jogo eu fazia um gol de cobertura. Porque eu tinha precisão e o goleiro não alcançava o travessão. A gente era muito pequeno. Então, assim, eu comecei uma paixão pelo futebol como uma forma de me defender daquele bullying. Na época eu era muito introspectivo, então eu sofria muito sozinho.
E eu acabei desenvolvendo muito, porque eu chegava em casa, eu falava, eu vou acertar a bola entre essas duas plataformas. E ficava lá tentando, até acertar. Vou fazer 1000 embaixadinhas, e ficava tentando até acertar. Longa história curta. Eu acho que através do futebol, eu achei um lugar seguro pra mim. Eu comecei a jogar futebol 3 vezes por dia. Fiquei obcecado por futebol. E eu acho que em 18 meses, assim, eu perdi 40 quilos. Sem esforço, comendo a mesma lasanha, comendo o mesmo doce, mas eu jogava bola 3, 4 vezes por dia. Não era... Vocês chegaram aí em médico, tudo não era uma questão de doença, era uma questão de... Não tinha nada regulado. Não tinha, na verdade, era uma questão de comer errado e comer muito. E aí, o futebol, ele me trouxe... Cara, me deu uma vida. Assim, perdi esses 40 quilos, eu ganhei um monte de amigo no futebol... Comecei fiquei um pouco popular. Não, nunca fui o cara popular, mas assim... O primeiro a ser escolhido é sempre bom, né? Fazia parte dos grupos. Comecei a namorar e comecei a minha vida. E assim, eu acho... Tem vários estudos de obesidade que falam que a partir dos 15 anos, se você é obeso, a taxa de voltar a não ser obeso é zero, assim, é 0,001. Então eu acho que eu perdi o peso ali naquela última volta antes de ser irreversível. E a taxa de pessoas que são obesas e deixam de ser obesas sem nenhuma cirurgia ou sem alguma coisa mais invasiva é muito baixa. Ou seja, contei tudo isso para te dizer que assim, o esporte transformou minha vida de uma forma brutal. Me deu uma vida nova, novos amigos, autoestima e... Isso o quê? Dos 12 aos... Dos 12 aos 15. Dos 12 aos 15, tá. E aí, guarda isso. Isso veio pra minha cabeça. Tava sempre aqui atrás. Então, só futebol? Tipo, no vôlei também sou bom. Não, futebol. E eu tinha muita vergonha do meu corpo, porque, óbvio, eu fiquei com muita estria, excesso de pele, tive que tirar, eu era muito obeso. E aí eu não, por exemplo, eu não jogava esportes de mão, porque eu não queria que aparecesse minhas estrias no braço de moleque. Então eu carreguei essa parada de autoestima muito tempo que eu tive que me resolver e falar sobre isso de uma forma natural, porque não fazia sentido. A partir desse momento, eu acho que entrou, o futebol, ele ficou até exagerado. Eu ia jogar a bola 6 horas e saía, porque aquilo me dava um conforto emocional que parecia que era o meu lugar e que era aquilo que eu tinha que fazer. Nunca quis ser jogador de futebol, porque eu nem conseguia tirar a camisa de vergonha, então imagina. Assim, se todo mundo falava, você tem que jogar. Não, e não tinha como, assim. Existe o Mococa Futebol Clube? Eu não sei. Rádio de Mococa. E aí, já teve O Pelé já jogou jogou. Tem foto da carteirinha, juro por Deus, eu mando depois pra vocês verem. Deve ter um menino chamado Pelé. Juro por Deus que tem uma. O Rádio foi campeão paulista, jogou Brasileiro Série A, era um time bom, não sei quando, há muito tempo atrás. E eu acho que foi isso. Então, pra resumir por que eu tô aqui, eu acho que qual que é a minha missão de vida. A gente não sabe, qual é a tua missão de vida? Sei lá, não enche o saco. Mas assim, eu sempre fui movido. A hora que tem uma história longa aí, e depois você me fala se você quer saber, mas até eu entrar no mercado esportivo, eu fiz algumas outras coisas, inclusive rádio-visual, mas a hora que eu entrei no mercado esportivo, eu não sei se eu gosto ou não, porque eu fiz isso a vida inteira. Mas isso que eu ia perguntar, imagina, desculpa te cortar, mas só pra fazer uma cronologia. Até os 15, futebol, minha vida, não sei o que, tem uma hora que você chega com 17 anos, tá, boa, vou escolher, se for pra educação física. Assim, tudo isso pode falar que, sem saber naquela época, já tinha uma força motriz aqui falando, eu preciso fazer com que mais pessoas passem por o que eu passei. Sem eu conseguir tangibilizar. Hoje eu falo tranquilamente, a minha missão de vida é transformar o máximo de vidas possíveis através do esporte. É isso que aquela história do gordinho me fez virar. Mas naquela época eu tinha uma puta de uma vontade de replicar o que aconteceu comigo com as outras pessoas. Porque eu queria que as pessoas passassem por aquilo. Enfim, na hora de escolher a faculdade, né? Saí de Mococa, falei, vou pra São Paulo, vamos fazer alguma coisa, presta vestibular. Eu tava entre física, psicologia, educação física e publicidade não tava. Assim, completamente perdido, cara, porque eu sempre gostei de muita coisa. Era bom de matemática e, do outro lado,
Caramba, um monte de gente tá vindo aqui, é bom de matemática, né? Galera, eu curto. Teve um físico, teve 2 físicos, que agora não tem mais nada a ver com físico. Aí assim, acabei passando, eu vou ter que encurtar, senão eu vou falar 4 horas aqui. Não, vai. Acabei passando em Física na Unicamp, no Brasil, faculdade pública, que lá é muito difícil, né? As faculdades são todas pagas e muito caras. E fui fazer Física, cara. Em 2 semanas eu falei, isso aqui não é pra mim nem fudendo, cara, tô fazendo tudo errado. E aí eu fiz o primeiro semestre, passei em tudo. No segundo a minha mãe falou, ó, você pode largar, mas garante que você consegue trancar a facu, porque se você se arrepender, você volta. E pra eu trancar, eu precisava fazer 1 ano, pelo menos. Então, o segundo semestre eu fiz uma matéria no semestre inteiro, ia lá, ficava um dia. Jogava futebol pela Unicamp? Futebol pra caralho, ia lá, jogava bola todos os dias, fazia uma matéria. Tranquei e falei, cara, nem... Física é assim, você estuda, tem a parte teórica da física que é linda, tem a parte prática, mas na hora de executar, o físico é muito intangível. Você estuda a dissociação do zinco a menos não sei quantos graus, você fala, pra quê? Não sei, um engenheiro dá fim nisso. Então era uma coisa que pra mim era tão... E eu sempre fui comunicativo, falei, tô errado. Pulei fora, fui fazer teste vocacional, deu ou psicologia ou publicidade. Mesmo? Eu pensei que publicidade nunca saía nesses testes. Com o meu saiu e eu não conseguia decidir. Acho que o psicólogo ficou puto uma hora que eu não decidi. Ele falou, cara, vai pra publicidade. Meu irmão fazia psicologia. Falou, vai pra publicidade. E eu fui pra SPM. Aí foi demais, cara. Que ano que foi isso? Porque você foi meu concorrente ali, então, né? Porque eu tava na FAP 99, 2004. Eu vou precisar lembrar, porque eu formei em 2009, eu acho, 8. Então eu comecei em 2004, 2003, 2004, não lembro, mas acho que foi em 2004. Mas, ou seja, quando eu fui pra SPM, era um cara de mococa, super simples. A primeira vez que cheguei em São Paulo pra fazer a SPM, eu olhava o trem, aquelas paradas, a cidade... Isso é só enfio. Não, porra. Mococa não tem escada rolante? Não tem. Eu sempre zoei isso. Não tem McDonald's, não tem... Nossa, Osasco é muito melhor que Mococa, olha... Até que enfim, uma cidade... Meu primeiro ano em São Paulo, a parada que a gente fazia no fim de semana era pegar um carro pegar um carro, não tinha carro, pegar o busão e comer no Burger King, era demais. Nossa, da hora. Era o ápice. Aí, Burger King, se quiser patrocinar nós aí... Aí foi isso, cheguei, assim, aí a hora que eu cheguei pra quem não conhece a SPM em São Paulo, é uma das escolas, é a melhor escola, dizem que é a melhor escola de publicidade, óbvio que é sempre debatível, não sei como é que fala. Mas é caro pra caralho. Na época eram uns 2 pau, hoje deve ser uns 4 pau por mês, 4 mil reais. E eu não tinha dinheiro nenhum. A hora que eu cheguei na SPM, pra mim era malhação. Pra quem não sabe, malhação era aquela faculdade, aquele programa dos jovens juvenil, bonitos, Megabyte... Cara, a hora que eu entrei lá, todo mundo era maravilhoso, bonito, aquele povo parece que passou pó na cara. E, cara, foi um esculacho, né? Chegar eu no meio daquela molecada, eu não conseguia me achar. Porque assim, o que a gente vai fazer no fim de semana? Vamos pra sei lá, Juqueí. Vamos pra baleia. O que é Juqueí, velho? O que eles estão falando? Nós vamos pra Juqueí, depois vai na bala. Quanto custa a bala? 300 reais. 300 reais é o dinheiro do meu mês. Mas você foi morar lá sozinho? Eu fui morar com 5 caras, inclusive o meu irmão, numa casa de 2 quartos. Eu dividia com outros 3 caras o quarto. Jacó Jaime, Guilherme Jacó Jaime, grande amigo de Arceburgo. e dividia com ele e com o Dalbelo, que era um cantor da minha banda lá, quando eu tinha banda. A gente chega lá. Mas foi isso, fui pra SPM, era um mundo que não era meu. Não pertencia, mas assim, a hora que começaram as aulas de foto, de arte, eu falei, velho, vou... Não, assim, o cara vai me dar uma nota pra fazer aula de foto e subjetivar. Eu falei, tô no paraíso. Pirei na SPM. Apesar de não me encontrar, assim, fiz grandes amigos, mas no começo eu não sabia nem como me portar, não conseguia acompanhar eles. E aí nessa eu comecei publicidade, amei. Meu pai não tinha muito como pagar, a gente vendeu um carro velho que tinha, ele pagou o primeiro semestre. Eu tinha banda, tocava numa banda lá de Mococa, a gente fez clipe, teve um clipe... Tocava o quê? Tocava... A gente fazia música própria, era meio punk pop. Punk pop pirulito. Eu tocava guitarra, mas eu gostava de produzir. Eu era o cara que ia pro estúdio e ficava produzindo, gravava todas as músicas, gravava todos os vídeos da banda.
A gente foi pra a gente passou um clipe na MTV na época do Beta Analógico, né? Faz tempo, era outro mundo. E aí, por conta de ter esse background, eu achei que eu entrei na SPM pra ser diretor de cinema, ou produtor, ou alguma coisa desse tipo. Se não, lobista. Porque eu achava que lobby era legal, porque... Pera aí, eu vou trocar ideia com um cara aqui pra tentar ajudar alguém, vou enfiar uma puta grana. Eu pensava... Aí, durante o percurso ali na SPM, eu comecei a trabalhar na facu, no estúdio de audiovisual, produzindo música e vídeo, ensinando os outros alunos, e não paguei a facu. Sem bolsa, E achei que eu ia virar diretor de cinema e alguma coisa do tipo. Will Mazola, teu grande amigo, Pedro, que os caras hoje são os puta de uns pica lá no Brasil. Cezinha, que era um gênio. Enfim. A hora que eu vi os caras saindo e vivendo aquela vida de estúdio, de produção, virando noite, ganhando... Você sabe como é que é no Brasil. Você começa ganhando muito pouco. Depois você consegue ganhar bastante, mas... Eu vi aquela vida, não é que eu não conseguia lidar, eu não tinha grana pra lidar com aquilo. Não ia rolar. Então, a hora que eu percebi que não ia rolar, eu cheguei pra uma mina na minha sala, vou começar a procurar emprego. Tô na Alpargatas, é a empresa que faz Havaianas. Tem uma vaga lá de artigos esportivos, que tá pingando de estágio, pra ser o estagiário da diretora. Eu falei, porra... Mas também cu na lua, hein, meu? Pegou bem uma vaga de esporte. Cagada. Não podia ter sido na Tramontina, coisa de faca aí. E aí que vem aquela parada do... como é que eles chamam de... que é aquela parada... Síndrome do impostor. Você conhece? Não. Síndrome do impostor é aquele negócio que você sempre tem na cabeça. Eu sou uma fraude. Uma hora eles vão descobrir que eu sou uma fraude. Pô, sou de Mococa. Aí eu cheguei eu cheguei na entrevista com a mina, Penélope Uehara, uma mina sensacional, pica da Natura hoje no Brasil, assim, ela me ajudou pra caralho. Ela esqueceu de fazer teste de inglês, tava grávida de 8 meses, esqueceu de fazer teste de inglês e de Excel. Se ela fizesse, eu tava fora. Excel dava pra... Aí era pra uma vaga em esportivo, assim, eu era muito simples, o jeito que eu falo hoje, eu acho que deu uma... Era porteira, era bem interior A gente se orgulha. Com orgulho. Hoje é orgulho. De onde você é do interior? Eu falo, não sou de Osasco, não. A gente fala assim, foi igual isso. caipira. E aí, quando ela fez a entrevista, eu peguei a vaga, porque ela viu o potencial, porque eu tenho muito a agradecer a ela, porque ela viu o potencial, ela viu, tipo, porra, um moleque que vai dar o sangue aqui, porque é simples, humilde... E parece que é inteligente, esperto. Ela viu a física, viu os negócios lá. Você nunca teve vergonha dessa coisa de ser de Mococa? Nunca. Não, o meu... Você não falava, de onde você é? Sou de São Paulo. E ficava em silêncio, assim. Tem uma história engraçada. No primeiro ano, eu caí num grupo dentro da Alpargatas. Eu entrei na Alpargatas. Ela me contratou para ser estagiário de Timberland, que era a marca de outdoor. E durante um ano... A galera, de onde você é? Como eu tinha um sotaque muito forte, de onde você é? De Mococa. Porra, o Mococa. Meu apelido virou Mococa. Só você, 80 mil. Brasil, é só você. Então eu era o Mococa. E aí, assim, como eu não tinha noção nenhuma de corporativo, a minha assinatura do e-mail era Mococa. Mentira. Até que um cara chegou muito sem jeito, o Marcel. Chegou, você precisa mudar isso aí, porque todo mundo me chama de Mococa, eu vou botar Caio e ninguém sabe quem eu sou. Curti. Aí, então, aí eu tive que mudar, e aí eu fui falar com o presidente quando o estagiário era efetivado, você ia na frente do presidente lá na salinha, e ele chegou, era o Márcio Ucci, que era um cara que tava lá na Alpargatas há 1000 anos, presidente do grupo todo, e aí chegou, você, de onde você é? A hora que chegou, você é de Mococa, de onde você é com esse sotaque? Eu falei, sou de Mococa. Ele, terra do leite, haha, todo mundo começou a rir pra pagar pau pra ele, assim, hahaha, eu não entendi a piada. Todo mundo, tipo, caralho, e eu comecei a rir, todo mundo, kaká, porque eles achavam que era sério, que o cara ia... Enfim, tem várias histórias do Mococa, então assim, não é nem que eu tinha vergonha, não, eu era Mococa. É legal quando você se junta com todos os seus amigos de Mococa, todos eles têm o apelido de Mococa. Exatamente. Ô, Mococa. E aí todo lugar que você vai, ô Mococa, vem aqui. Os caras, eu conheço o Mococa de 2 anos atrás, é sempre assim. Da hora. E aí, Alpargatas. Aí fui, puta cara, aí foi... Fez o clique, aí foi a primeira vez que falou, publicidade e esporte, desporto, é isso. Foi o primeiro clique, foi aí. Tipo, é isso que eu quero pro resto da vida. Não, até hoje não teve clique, acho que eu quero o resto da vida, não.
Mas publicidade você faz na cabeça que acertei. Não, sabe aquela parada que você entra no lugar, eu comecei a fazer aquele trabalho, eu falei, porra, legal. E assim, tem essa parada que tem muita gente que tem, é assim, quero perder 10 quilos. Eu que tô gordinho, quero perder 10 quilos. Aí eu começo a fazer academia e vou pesar na primeira semana 200 gramas, se eu fizer tudo certo. Você fala, vai tomar no toba, não vou. Se você fala, quero emagrecer 10 quilos, eu vou botar 100 gramas como target da primeira semana, você faz 200, você fica grande. Então eu acho que a minha vida profissional foi sempre assim. Eu era tão simples e a minha família de Mococa, eu não tinha referências corporativas, eu nunca vi ninguém crescer corporativamente. Então eu chegava lá, eu comecei como estagiário, tem o Dani Schmid, que era o meu chefe, que é um puta de um cara foda, é número 1 da Under Armour no mundo hoje aí, não sei do que. Cara, eu olhava o cara trampar, tem um monte pra aprender, tem que ser efetivado. E aí trampava pra ser efetivado. Aí depois fui efetivado, agora tem que virar analista pleno. Aqueles caras que entra de estagiário já quer ser o CEO, mano. Não, puta... Tem muitos deles. Tem muito. E eu sou... assim, falando, eu devia estar no seu lugar. Eu falei, calma. E eu sou o contrário, eu sou 100%... Eu vi o próximo passo, fazia... Assim, aí tem aquela parada de corporativo, que você tem que ter um lado comunicativo bom, um lado de relações bom e o lado analítico bom. Esse é o tripé, né, eu acho. E eu sempre fui muito comunicativo e muito simples, muito humilde. Simplificava as coisas. Não tinha muito como empavonar, virar pavão, porque eu nem tinha de onde tirar, sabe? Sim. Então era uma coisa muito simples que as pessoas sentiam a vontade de estar do lado. Eu conseguia ali meio que ser muito próximo de todo mundo. É aquela humildade, você sabe, do interior que a gente vem, é tudo muito simples. Então você descomplica. E a coisa foi evoluindo a partir daí dentro da própria Alpargatas. Aí vem uma coisa que se repete na minha carreira inteira, que eu vou falar uma vez, senão eu vou contar a mesma coisa 10 vezes. Eu sempre tive... 2 anos antes de formar, eu fui efetivado, depois de 7 meses de estágio. Uhum. Quando eu formei, eu já era gerente pleno, não era nem júnior. Por quê? Porque, cara, dava sempre um acidente de que depois de 6 meses de estágio... Saíram 2 pessoas, tinham 2 vagas, os caras, eu chamo o Mococa. Aí o outro, não, o cara da Mizuno falou, quero o Mococa. O da Topper falou, não, mas eu chamei ele ontem. E aí, os 2 querem. Pra onde você vai? Eu falei, vou pra Mizuno, internacional, do caralho. Então assim, aí fui pra Mizuno. Comecei a trampar. A Penélope, que eu te contei, era minha chefe, o Leandro era meu chefe. Em 6 meses, os 2 foram embora. De repente, uma marca que tava voando, crescendo, os caras olharam pro lado, tem um Mococa ali. Tá sozinho, moleque. Aí eu, não, mas a parte do Leandro, ele me ensinou tudo, eu já faço. Fica tranquilo, nós tocamos aqui, compra, tá tudo em paz. Contrata um cara aí, e foi assim. Então foi blum, 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 blum. As coisas foram acontecendo e quando eu olhei, cara, eu tava cuidando da Mizuno no Brasil. Assim, completamente fora de... Você não viu acontecer o mundo, né? Não. E eu contava pra galera da facu, a galera que você tá falando, velho? Falei, não, é sério, saíram os 2, eu tô cuidando da Mizuno. Mas sozinho, sozinho. Tem outros times, mas eu tô coordenando a Mizuno. O cara, vou te mandar pro Japão. Nunca tinha viajado na vida. Falei, como é que eu vou... Ainda mais o Japão, que é outro mundo. E você me conhece de comida. Eu sou o cara mais fresco da história pra comer, tem paladar infantil, não como nada. Não é fresco de sofisticado, é fresco de só quero o hambúrguer. Macarrão, batata frita, doce. Fui pro Japão, primeiro lugar que eu entrei, eu comprei 10... Hong Kong, na verdade, não foi nem Japão, né? Comprei 10 ham and cheese que eu achei, presunto e queijo, fiambre e queijo, enfiei na mala e comi essa viagem inteira. Então era esse tipo de coisa, sabe? Que é muito gostoso. E dentro da Mizuno... enfim, já tô indo longe, você tem que me coordenar. Não, vai indo, Mizuno. Tô esperando você chegar na Adidas, que é a parte que eu chego. Falta muito da Mizuno Adidas? Não, assim, a Mizuno dá pra resumir muito rápido, A Mizuno era uma marca no Brasil que era muito forte tecnicamente, todo mundo confiava no produto japonês técnico, e era uma marca que não tinha nenhuma, assim, primeiro, era muito nerd, era muito geek em running, e segundo, tinha muitas coisas de backstage, de
de planejamento e programação que eles não faziam. Era assim, vamos comprar 100 mil pares desse produto porque ele é bom e depois a gente vê se vende. Aí a gente remontou tudo para falar assim, vamos trazer as amostras, botar na frente dos clientes, fazer pré-venda para comprar de acordo com o que eles precisam. Então é todo um trabalho chato de backstage que eu não vou perder tempo. Mas a gente teve que falar com os japoneses, alinhar que a amostra tinha que vir 1 ano e meio antes do que vinha. Aí da coleção toda a gente tinha 200 SKUs, a gente começou a fazer 150 especiais para o Brasil, na cor do Brasil, com modelo para o Brasil, que era aqueles de tecnologia visível. Por fim, assim, a gente saiu de ser uma marca tendência e nichada para liderar running no Brasil. Por 2 pontos. Por customizar o produto para o mercado e porque no Brasil, agora eu conto para vocês, meus amigos portugueses que não conhecem, no Brasil tinham altas taxas de impostos para tênis. E chegou uma época que a galera, em vez de roubar a tua carteira, eles roubavam tênis porque era tão caro que eles vinham e falavam, passa o tênis. Isso trouxe para o brasileiro uma relação com o tênis que é desproporcional. Assim, não, eu só tenho que te contar uma que me contaram ontem, que agora você falou que o Brasil todo mundo fala que a NASA tem que ir lá. Sabe que há pouco tempo, não é pouco tempo, inventaram, né, o contactless, né, mas na pandemia usaram mais, que você chega com o seu cartão e encosta na maquininha. Então o que tá acontecendo no Rio de Janeiro? Os bandidos estão andando com a maquininha, chegando no metrô e encostando na bolsa das pessoas pra fazer contactless. Gênio, velho. Meu, olha o Brasil, tipo, eu imagino o cara que inventou a tecnologia, nossa, vamos ajudar o mundo, e tá lá o cara passando a maquininha no metrô, assim, passando no seu bolso pra pegar dinheiro. É muito gênio. Mano, eu adoro essas coisas. Não, e o Brasil, a gente, assim, muita coisa do que a gente fazia, a gente tinha que pensar num plano e já pensar no plano de contingência pra como o brasileiro ia dar a volta na regra. Da hora. Então é foda. Tá, Mas- tá lá na Mizuno, terminou a Mizuno, foi pra onde? Aí, na verdade, assim, o meu ponto de mudança da Mizuno foi... O tênis era tão caro que eu queria fazer o tênis mais caro do mercado ser da Mizuno. E eu vou te explicar porque que eu tô contextualizando isso. Mandei um briefing, o Leandro Moraes, na época, que era o meu chefe, ele fez um briefing pra Global. E a gente foi pros caras e falou, a gente tem que ter o tênis mais caro do Brasil, mas com o solado que tem que parecer um trator, tem que ser mecânico, porque o cara vai usar no Brasil como objeto de inserção social. Ele vai pra uma balada, ele quer, entendeu? Então aquele tênis... Os japoneses devem ter visto isso assim, tá louco. Não, o japonês era assim, o Brasil era o maior mercado do mundo. Eles falavam, Faz dá o que vocês pros quiserem. caras o que eles Pensava era o quiserem. contrário. Era maior que os Estados Unidos na época. Então, eles fizeram o tênis que chamava Prophecy, que era um tênis de, na época, R$1.000. R$1.000 na época era 500 euros, 500 dólares, estava 2 para 1. Então, assim, a hora que a gente falou que a gente ia colocar 500... Porque eu não queria vender muito. Eu queria ter o melhor só tênis do status, mercado. Queria ter o melhor tênis do mercado para bater Nike e Adidas. E aí esse tênis, quando foi pro ponto de venda, a gente mandava 12 pares, a gente comprou, eu não posso falar os volumes aqui, porque... Mas assim, a gente comprou uma quantidade pequena, grande, que o Brasil é muito grande. A gente colocou um cara do ponto de venda que fazia um número em 2 meses, em 1 mês, ele fez em um fim de semana. Porque 12 par que ele vendia de 500 euros... dava o faturamento de 1 semana ou 2 semanas inteira. E aquilo começou a vender loucamente. Os clientes falavam, me dá tudo que você tiver. Tá fazendo meu número do mês. E isso, assim, pra molecada, os caras viram aquele tênis e falaram, que do caralho. Isso posicionou a marca naquela época. Uma curiosidade, Condzilla, Sim. o dono da Conde, um grande, aliás, um abraço, um grande amigo. Ele fez aquela série do Netflix que chama Me Ajuda, que é muito legal. Depois que eu tenho um filho de 2 e 4 anos, o Netflix pra mim eu parei na Casa de Papel 1. Não. Depois que Mas eles eu não vou nasceram, lembrar aí agora. fudeu tudo meu Netflix. Nossa, é uma série legal pra caramba, retrata o pessoal do... Mas é a série Rez, a gente É. escreve... Nossa, e pior que eu assisti todos os capítulos e tudo, mas minha memória é ridícula. Ele fez essa série baseada em 3... na cabeça dele e dos caras que fizeram, era história de 3 pessoas de uma favela de São Paulo
que estavam no corre pra conseguir comprar o tênis de R$1.000. Ô, Bruno, você não sabe, meu? Vai aí no Google pra matar essa merda. Escreve aí. Condzilla, Netflix. Nossa, foi a série mais vista. Vai aparecer em 0,5 segundos aí. Vai, Bruno, faz alguma coisa aí pra nós. Como é que chama? Sintonia. Obrigado. Sintonia. Ah, claro, a Sintonia. Como que eu não fui lembrar o nome? Não, mas é demais, cara. Um moleque um deles é cantor de funk, a outra é a menina envolvida com... Eu não lembro os nomes. A menina é envolvida com a Igreja Universal, ou uma igreja qualquer, e tem um outro cara que é envolvido com tráfico. Então são os 3 amigos de infância que vão crescer. É legal pra caramba. Todos no mesmo ramo. Enfim, esse tênis, ele culturalmente, ele teve um papel, ele ocasionou uma mudança dentro do mercado muito grande. Tô te contando isso porque essa foi a minha porta. A Adidas viu isso. As vendas da Adidas estavam dropando absurdo em corrida, em running. E a Adidas veio e me contratou para renovar a área de running. E aí é que vem aquelas paradas da gente que vem de onde a gente vem. Tipo, eu dobrei o salário. Na época eu pagava R$500 na prestação do meu carro todo mês, que era um Honda Fit usado. Aquelas histórias, tipo, não sobravam, o salário dobra, velho. E para aquelas coisas, tipo assim, eu nem sei o que fazer. E não era um salário muito grande, mas assim... Era tão simples a vida que eu falava, eu não vou mudar o estilo de vida nem fudendo que vai começar a sobrar dinheiro ali pela primeira vez na minha vida. Então são, assim, de novo... Já tem uma estátua sua em Mococa ou ainda não? Não, mas vamos chegar lá. Você tá na metade, eu já tô quase querendo fazer uma estátua. Lembra do Rogério Cardoso? Do cara lá, do comediante que fazia... Puta, o cara é pica demais, que fazia o... Ele também é de Mococa? É Mococa. Ele é o cara mais famoso de Mococa. Tem um monte, o Pedro... Tem um monte de cara legal de Mococa, meu. Imagina. Mas, enfim. Essa foi minha história na Mizuno e eu fui pra Adidas pra tentar acertar a coleção de running ali e fazer crescer. Que ano foi isso? Ah, sei lá, velho. Não, porque aí eu sou ruim de cronologia pra caralho. 2012? Não, eu vou lembrar. Acho que foi 2010. 10? Porque tinha acabado de ser a Copa, eu lembro. Outra Copa, né? Do Brasil, 2010. Tá. Que aí eu lembro que eu cheguei lá e... Síndrome do impostor total. O que eu tô fazendo? Total, tipo assim, cheguei na Adidas, eu vi aqueles negócios, cara, a Adidas é uma empresa, porra, enorme, com aqueles caras, aqueles jogadores de futebol, tudo, e eu, quando que eles vão descobrir que eu sou uma fraude, né? E no meio disso aí, parou de jogar futebol? Não, eu continuo em paralelo, sempre, futebol sempre. Nessa época eu acho que eu rompi o ligamento jogando futebol, tive que migrar pra corrida, sempre pra manter o peso. Na noia de não ficar gordo pra não viver aquilo que eu vivi na infância. O peso tava sempre lá? Até hoje. Tipo, eu tenho umas coisas que a Aline, minha esposa, ela sempre vira e me dá uns pega e uns come, tipo, pra lembrar que eu não tô mais lá. Porque tem muito resquício, né? Não, dentro que você tem que ir trabalhando. Você corre hoje, então, todo dia? Hoje eu corro todos os dias 7 km pra não engordar e conseguir engordar de tanto doce que eu como. Mas... Eu te oferecer um chocolatinho aí, mas eu vou deixar... Agora eu tô gordo, tem que perder uns quilinhos aí. Mas tá bom. Uma corridinha, uma jogada de futebol, tá tudo certo. Mas é isso. Aí na Adidas, comecei uma jornada que foram 10 anos lá, 11, sei lá. Sou ruim de cronologia, mas... A Adidas eu vou te contar muito rápido, porque é um período muito longo. E você me pergunta se tiver dúvida. Ou alguma questão que você acha interessante. Fui chamado para começar running no Brasil. Running eram calçados de couro casuais. E você tem água? Tem. Que eu tô... E você tem, né, esse negocinho? Tô engasopado, Esses copos são Não, pega aí, é meu, tá? Não, não tem problema. Tá sujo, não passei lá. A gente sempre dá selinho pra falar oi, não faz diferença. Passei a pila aí no copo pra sujo. Você não tem filho? O que é sujo pra você? O que eu faço com os meus filhos de comer merda deles e tá falando que o copo tá sujo? Troca a fralda e tu pega os dedos, enfia na fralda e sai com os dedos tudo cheios de merda e vem falar que essa água tá suja. Pois é, aí na Adidas, 10 anos lá, Copa do Mundo e Olimpíadas. Running a gente transformou running de uma coisa casual pra uma coisa performance no Brasil. Custou muito. Foi foda. Mas a gente lançou Boost, e Ultra Boost, que são duas revoluções no mercado. A gente se conheceu também. Foi.
E depois do Bush a gente lançou o Spring Blade, que era a versão de R$1.000 da Adidas. Que também foi um tênis... bichinho feio, Spring Blade. Puta eu tenho um puta amor nesses tênis emocional, mas eu nunca usei. Ele não dá, que saía ali umas coisas, umas garras. Eu usava, assim, eu adorava. Mas depois eu... Acho que também, tudo que você faz muito, você acaba querendo diversificar. Depois de corrida, um pouco antes da Copa do Mundo, no Brasil, a Adidas, ela respondia para Latinoamérica, para o Panamá, e por conta da Copa e da Olimpíada, anunciaram que ia ter Copa e Olimpíada, eles fizeram a Adidas ser single market. Desculpa. A gente respondia direto para global. Então a gente começou a viajar para a Alemanha. Global máximo da Adidas é a Alemanha. É a Alemanha. Tá. E aí, nesse movimento, o cara que era o meu chefe, Daniel Schmid, lá de Timberland, que é uma das minhas grandes inspirações, ele virou o cara de futebol. E um ano antes da Copa ele saiu, porque ele recebeu um convite da Under Armour para ser regional lá, um cargo super legal. E aí o pessoal, de novo, que eu te falei que aconteceu 10 vezes na minha carreira, olharam pro lado, o Mococa tá lá, velho. Nessa época eu não era mais Mococa, mas o Mococa tá lá. E aí me colocaram para liderar futebol, tinha um time foda já operando. O que é liderar futebol? Eu era o cara de futebol no Brasil. Você fala com o jogador, você fala com os clubes, você gera o patrocínio, você que decide se aquele clube é Adidas ou não. É mais ou menos assim, eu cuidava de toda a parte de business, eu escolhia quais produtos vinham para o Brasil, eu precificava os produtos para o Brasil, eu vendia os produtos para os principais clientes no showroom, junto com os representantes comerciais, então tinha toda essa parte... Mas estava na estratégia, quem que decidiu que o Flamengo ia ser... tem essa parte de business e tem a parte de marketing que eu coordenava. Tá. Eu tinha um time que cuidava de patrocínio, que não respondia direto para mim, mas cuidava de futebol, eles tinham que seguir a minha estratégia. Que eu fico imaginando essas reuniões, isso que eu gosto, né? O mundo, como que... Vamos, Flamengo... Vai ser Adidas, mano. Que reunião é essa? Quem tá sentado nessa porra de reunião, né? O que é isso? É a reunião mais alta no Brasil que pode ter de Adidas, é isso. E essas reuniões, elas acontecem com... Assim, a Adidas é um monstro globalmente. Então, tem muitos layers e muitas pessoas importantes lá na Global para decidir se o Flamengo vai ser patrocinado ou não. Então, a gente viu que tava acabando o contrato. Eu não tava nessa época, eu não tenho mérito nenhum no Flamengo. Vem do Daniel Schmid e do Ricardo Sday, que é um puta de um cara foda também lá. Mas a gente viu que o Flamengo tava acabando o contrato de patrocínio, acho que era Nike ou era Olímpicos, acho que era Olímpicos. E aí, você vê essa oportunidade, você primeiro vai na tua Global e fala, tem o Flamengo aqui, 40 milhões de torcedor, é mais torcedor do que qualquer time do mundo. Vamos? Os caras, vamos ver. É assim. Aí você volta. Aí você vai pro Flamengo, eles têm um período que pode negociar. Você não pode negociar a qualquer momento. Tem uma janela que só abre se a Olímpicos não quiser continuar. Tem toda uma mecânica. Sim, não, mas eu queria entender mais isso para chegar depois nos atletas, que você não tinha então a pessoa mais dedicada para atletas, de se esse atleta vai ser Adidas ou não, se vai ter a chuteira da Adidas, o Messi, né, o número 1 para Adidas Mundo, que você tinha essa relação com jogadores, com isso, é uma coisa que você fala, nossa, futebol, por que eu tô perguntando isso? Porque é aquela coisa, você sempre amou futebol, quis futebol e agora você tá vendo de verdade o mundo do futebol. Exato, e foi muito foda pra mim, difícil. Difícil? Difícil. Difícil porque você ficou chocado como que é o mundo. Porque assim, trabalhar com jogadores de futebol, trabalhar com sports marketing exige um skill set de você que você tem que nascer para aquilo. Você tem que... Não, é verdade, porque de alguma forma... Não, porque eu falo isso porque aqui é o Ego Talks, né? O que a gente tá falando muito. A gente fala muito nas entrevistas como que gera esses egos que, é maior que a marca, é maior que a pessoa, ou aquilo... Na arte a gente tá tentando entender que o ego tá fazendo bem, né? Pra criatividade, a pessoa usa aquela energia pra... Mas e pro futebol? E pra lidar com esse tipo de gente? Eu acho que assim, a primeira coisa que foi difícil, foda pra mim, é que foi a primeira vez que eu era o lugar sagrado o futebol pra mim. E eu precisava desse carimbo corporativo, porque futebol, ele não é o maior business de longe, mas ele é o mais
É o que chama mais atenção. É o que chama mais atenção e que tem mais mídia. Então eu precisava desse carinho, mas misturou uma paixão. Eu não queria misturar. Depois que eu percebi, quando eu comecei a trabalhar e ver como funciona um clube, como são os atletas, como funciona a relação com o atleta, eu percebi que aquilo, na verdade, para mim, Caio, pro que eu sou, pro meu ego, para as coisas que alimentam o meu ego e não alimentam o meu ego, e para a simplicidade de onde eu venho, era uma, assim, eu não, a vida de um jogador de futebol é muito extraordinária, não no sentido de bom, é muito diferente. E aquela vida, assim, para as pessoas que estão acostumadas ou que querem ter essa vida, deve ser uma delícia. Eu que vim de Mococa, vi aquelas coisas, aqueles excessos. Quando eu falo excesso, não é encher a cara, não sei o quê. É aquela quantidade de dinheiro, aquela quantidade de mídia, aquela loucura, para mim foi muito difícil. E eu tive muita dificuldade de lidar com isso. Porque não alimenta o meu ego por um acaso. Podia alimentar. Sim. Mas não alimentava, assim. Eu não me via naquele papel. Foi muito difícil para mim. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito humana, sempre. Isso é uma das características que eu trago desde Mococa. Não perdi a humanidade de, tipo, olhar no olho e... Então, assim, quando eu conheci os jogadores de futebol, eles vivem em outro patamar, em outro mundo, e é um mundo que as pessoas têm dificuldade de entender. Imagina, o que você estava fazendo com 17 anos? Você lembra? Terminando o colegial, a escola. Entrando na faculdade. Eu era uma criança, um banana, velho. Sim, não, dentro disso. Imagina que assim, o primeiro contato com o jogador foi com o Roberto Carlos, lateral. E eu fui jantar com ele em um restaurante em São Paulo. O Roberto Carlos entrou com 5 seguranças, porque na época precisava. Sim. E eu não tô nem julgando, assim. Eu acho que talvez se eu fosse ele, eu teria também, ou não. E a hora que ele entra, todo mundo no restaurante para olhar. Todo mundo começa a cochichar, não é uma pessoa, o restaurante inteiro para. Todo mundo começa a olhar pro cara. A gente tava conversando, o tempo todo vieram pessoas. Então, assim, desde os 17 anos, ele vive isso. Ele não conhece outra realidade. Entendeu? E é muito foda, porque não tem como você ter reações normais e comportamentos normais, sendo que a tua vida nunca foi normal. Então, eu acho que às vezes as pessoas exigem isso de profissionais de futebol e não tem como. Não, até um parênteses, até falando com o Crocas aqui num dos episódios, ele falou, Fábio Porchat também, no Brasil hoje, vai. O problema é que esperam, pior ainda, esperam que ele seja engraçado o tempo todo. Ele não pode nem estar jantando triste. Ele tem que estar jantando rindo e contando uma piada. O do jogador de futebol, eles ficam, vai, joga a bola aí, chutando. Não, o jogador de futebol, eles olham como se fosse um ídolo. E o cara não pode tratar mal, não pode estar de mau humor, não pode ter nada. Então, assim, é complicado. E nesse mundo, eu sempre, quando eu ia jantar com o Roberto Carlos, eu não perguntava dos apartamentos e dos carros. Eu perguntava do filho dele, eu perguntava essas coisas que você tá me perguntando, coisa pessoal que eu acho que o cara nunca respondeu. Tipo assim, meu, você não enche o saco você ir pôr gasolina no carro? Fui na casa do Malcolm em Barcelona. Tava lá, a gente foi jantar também, o Malcolm que jogou no Barcelona. Chegamos na casa dele, eu e o Bié, meu irmão, a gente tava lá conversando, ele falou, acabou a gasolina. Eu falei, meu, e aí? Acabou tua gasolina, não é um puta saco você ter que... Ele falou, não, eu tenho uma bomba aqui embaixo na minha casa. Não tem. Não tem bomba em casa. E o cara, tem. Você é retardado, você não tem bomba em casa. Você acha que você fala isso pra alguém? O cara ia falar, legal, você tem bomba em casa? Eu acho que eu vou ter uma também. Eu não sou esse cara, entendeu? Que fala, eu vou ter uma também. Falei, meu, nem fudendo que você tem uma bomba. Se você tiver uma bomba em casa, eu quero descer lá e tirar uma foto com a bomba. Isso não existe. Então, assim, essa parte mais humana de, tipo, eu não quero fazer pose. Mas teve alguma surpresa no futebol? Alguém que você falou, pô, esse cara eu gosto. Tem várias. É que, assim, o entorno do futebol e no como é que chama? Locker room, ir lá no vestiário dos caras no intervalo. Isso eu odiei, não quero ir. Você vê que é todo mundo humano, o papo dos caras. Eu odiei, não quero. E tem 2 caras assim que eu tive a chance de conhecer e que são caras assim extraordinários, o Cafu e o Kaká. Que são 2 que assim... me parece, vendo de... Não conheço eles, mas me parece que são... Não, e assim, um cara... Meu, o Kaká, esse fim de semana passado, fui pra França encontrar o Mbappé pela Oakley, né? O Kylian Mbappé. A Oakley tá... Não, que assim, e chegamos lá pra encontrar o Kylian Mbappé, a gente tava conversando e também é a mesma coisa. Eu vou falar com o Mbappé, eu não vou ficar falando de
Falar de coisa pessoal, não sei o que. Ele falou, meu, você não tá ligado, o Kaká... Eu era fã número 0 do Kaká e do Cristiano Ronaldo. Eu falei, puta, é mesmo? Puta, Kaká, tô aqui com o Kylian, meu, você pode falar? Você tá aí fudido? É o Kaká, não, tô aqui, tô fazendo um curso. Eles não se conheciam? Não. Ah, mano. Aí Se você você, ó, o Caio Mococa apresentou o Kaká pro Mbappé. A estátua agora. Mano, vai se fuder. Ele falou, liga, eu liguei e o Kaká é nós. É, tipo, esse é que é o ponto, o fim da conversa é esse. Que tipo assim, o Kaká é como a gente. É tudo ser humano. E a minha conclusão da história toda do Ego é que assim, no final, o papo que eu tive com o CEO no primeiro dia, o papo que eu tive com a NASA depois na Adidas, que a gente vai chegar lá, o papo que eu tive com o Mbappé e o papo que eu tô tendo com você é tudo igual. É tudo igual. A diferença é que você se põe pressão porque o cara tem muita mídia, mas o cara não gosta disso. E a galera precisa saber, um monte de gente que vem falar comigo, mas eu tô com medo de falar com essa pessoa. Fala, tenta, né? Meu, ser é humano, tudo igual. É tudo igual, cara. E aí, assim, olha que loucura. Eu tava lá em Paris, no box do Mbappé, com a família dele, pegando meu telefone, ligando pro Kaká conhecer o Mbappé, eles não se conheciam, e o Mbappé do meu lado, com aquela cara de fã, de tipo, meu, Kaká, você tem que vir aqui, cara, pra passar um fim de semana com a gente. Sabe essas coisas intimistas? Mas que assim, você pega o Mbappé, que é um cara quase intocável, e coloca ele na situação de tipo, de fã, que, cara, é normal, todo mundo é ser humano. Só um parênteses curto, porque você com certeza vai falar isso, mas Oakley Futebol, nem sabia que... Ah, não, mas é um capítulo novo, a gente chega lá. Tá bom. Caralho, eu tava com a Adidas e apareceu. Oakley Futebol me embaralhou a cabeça. Mas tudo bem, vai. A gente vai. Mas o capítulo de futebol é esse, a gente teve a Copa do Mundo lá. Aliás, um beijo pro Kaká, pelo amor de Deus. O Cafu também é um cara que não dá pra contar. Eu jogava bola toda quarta-feira na casa dele em Alphaville, porque era do lado do escritório. A gente teve um capítulo que é legal contar também, que... Mas você consegue jogar com esses caras? Não, dá pra jogar. Então você é... Não, é que na verdade... sério mesmo? Ele tá aposentado... Assim, peraí. Se eu jogasse... Joga com o Cafu e joga não. igual, cara. É que assim, se eu jogasse com 9 Cafus, eu não conseguiria jogar. Tá, entendeu? Entendi. Porque o Cafu, apesar de estar aposentado e 10 anos aposentado, ele, cara, é uma máquina e ele vai jogar... se você faz graça, se a tua avó fizer graça, ele vai dar um carrinho na tua avó. Entendeu? Ele não tem... Ele joga. Ele joga, ele é foda. Ele é foda. E vocês não têm ideia o quão habilidoso é o Cafu, cara. Porque falando nessas paradas, a galera não acredita. Ele é foda. Aí, assim, teve um capítulo engraçado do Thiago Frois, que tá me assistindo aí. Se fudeu. Tá assistindo? Pô, até que enfim alguém além da minha mãe. Puta que pariu. Temos segundo view. Obrigado, hein, Thiago. O sobrinho do Cafu trabalhou na Adidas uma época. E ele foi despedir da Adidas lá. E o Thiago Frois, que era um cara muito engraçado, era o cara de patrocínio da Adidas, ele zoando o moleque. Puta, clima legal pra caramba. E ele falou pro moleque, ó... Se você montar um time de cara da Adidas e ganhar de mim, eu te dou uma moto. Te pago uma moto. Como assim? Não, que não sei o que. Te pago uma moto. Mobilizou o andar, parou todo mundo, foi todo mundo lá. Caralho, uma moto! Pera aí, vamos montar a regra então. Tem que ser da Adidas, não sei o que, cada um escolhe um e não sei o que lá. Beleza, vamos pro pau. Montamos o jogo, foi na casa do Cafu. Mas vocês da Adidas contra quem? Adidas contra Adidas. O sobrinho do Cafu convidando pessoas da Adidas e o Frois convidando pessoas da Adidas também pra jogar contra. E o Frois falou, não perco pra você nem a pau. E aí a hora que chegou lá na casa do Cafu, a gente botou o hino da Champions e entrou o time do Frois. E a hora que foi entrar o time do sobrinho do Cafu, entrou o Cafu, o Rivaldo, o Marcos Assunção. Podia ser patrocinado pela Adidas, não precisava ser do escritório. A gente não falou isso, mas a hora que entrou, cara, os caras olhavam assim. Eu tenho essa foto no meu Instagram, assim, que é uma foto que eu guardo. A hora que você botou os caras ali, tudo campeão de 2002, quem que tava no gol? Acho que era o Veloso que tava no gol. Assim, você via... Então, esse tipo de experiência foi muito legal. Mas tudo isso pra falar que o Cafu é um cara... Assim, até se você não assistiu o Cafu no Podpah, entra lá e assiste que você vai entender quem é o Cafu. A pessoa é foda. O que é esse Podpah? Podpah é o podcast, o mais visto do Brasil, do meu amigo Igão. Grande abraço, Igão.
Ô, Igão, me ensina uns bagulho, tô começando esse mundo aí, ó. Os caras estão fazendo um trabalho extraordinário. Mas foi isso, o capítulo do futebol é esse, assim, muitas experiências que eu nunca achei que eu fosse ter. E, assim, pra chegar à conclusão de que eu preferia estar naquele... Eu queria jogar todo dia bola na casa do Cafu, porque aquilo me alimenta, mas eu não queria trabalhar com aquilo. Então, foi essa a conclusão do futebol e me ensinou muito que o que me move não é aquela parada de ficar Tem um monte de gente ostentando. Que se decepciona no hobby, quando transforma em profissão, vai. É. Fala, mano, não dá. Estraguei o meu hobby. Eu acho que é isso. E misturei. Tem que ser. Tá. É delicado. Foda. E depois da Copa do Mundo, entregamos a Copa. Puta Copa Adidas patrocinadora, sensacional. Aí foi pro capítulo comunicação. Virei o diretor de comunicação, Diogão, nosso amigo Diogo. Você resolveu sair pra Chili Beans na época. Você lembra, virou o CMO da Chili Beans. E aí ele me indicou pra vaga de comunicação. Então assim, meu próximo passo na Adidas foi comunicação. Depois eu fiz comunicação e Omnichannel, que é a parte de canal. E depois eu acabei fazendo Olimpíada também, liderando o projeto de Olimpíada, porque o Rodrigo Messias saiu. Ou seja, no final do meu tempo no Brasil, a gente fez uns Jogos Olímpicos ali. E tem aquela parada de ego, vamos voltar pro ego. Moleque, 27 anos, sei lá quantos anos eu tinha, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. 28. Liderando comunicação, liderando marketing da Adidas no Brasil. Acabou de passar uma Copa que foi super vitoriosa, puta time fudido executando. Olimpíada no país. Aí chegava pra Adidas Global lá, e o plano de Olimpíada, como é que tá? Puta. Cara, Olimpíada pro Brasil, os caras não tem um plano muito agressivo, não. Vamos fazer tudo local, vamos pro pau. Não tinha filho, não tinha... Sabe aquele pensamento meu? O que eu tenho a perder, velho? E aí a outra é que, como eu vim de baixo na Adidas, quando eu cheguei numa posição de liderança, eu conheci a galera toda, assim, no mais íntimo de cada um. E conseguia, assim, quando eu falo apertar o botão, no bom sentido. Tipo, eu conseguia tirar ali de cada um a coisa que a galera era forte. Então a gente foi meio que criando um plano. Galera, assim, eu sempre ouço histórias ao contrário disso, né? O cara que era o estagiário da Adidas, virou o diretor, virou escrotão. Tipo, mano, o cara trabalhava do meu lado, agora é meu chefe filha da puta. Eu tô ouvindo a sua versão, né? Ou você deve ter casos desses, mas você acha que ninguém na galera que você trabalhava falava, mano, esse Caio aí, velho, subiu agora que é o fodão jovem, pensa que é dono dessa porra. Como que você fazia pra continuar com a equipe lá com tudo e... Não, eu tenho um jeito muito... Eu não, assim, isso é uma coisa boa e uma coisa muito ruim. Tem duas coisas que eu não consigo fazer, que podem ser ruins ou boas. Eu não consigo sobrepor o meu lado humano e eu não consigo esconder fragilidade. São essas duas coisas que me movem. Entendeu? Então, assim, eu vou conversar com alguém, eu realmente não coloco as minhas paradas em primeiro lugar. E já me fudi muito por isso. Eu sou meio altruísta nesse lado humano. Então, assim, desde sempre... Se eu podia fazer alguma coisa pro cara que tava ali de sports marketing, eu podia ficar sexta e sábado, eu ficava. Então, quando eu subi, era legal porque, assim, a galera, eu não precisava ficar tentando achar os fatos. A galera vinha contar de coração aberto, porque eles sabiam que a minha agenda era ajudar todo mundo. Não tinha aquela agenda de... E outra, o negócio de ego, de chegar e dar direção. Primeira coisa, deu... E aí, o que nós vamos fazer? Sei lá. Fudeu. Bora lá Vamos junto. pensar o que a gente pode, entendeu? Não tem essa de esconder. Eu falo isso porque quando você mora fora, né? Eu vim pra cá com 21 anos. Então, meus amigos, eu não conhecia eles na vertente profissional. Eu estudei com eles. E eu vou voltando no Brasil, né? Voltava com mais frequência, agora um pouco menos. E daí você vai vendo aquele seu amigo que virou alguns... se dão muito bem e você fala, mano, não é esse meu amigo. O que aconteceu com ele? O cara, com o dinheiro, o trabalho, tudo fudeu a cabeça dele e eu não consigo... Eu falo com a minha mulher isso. Não é porque ele é meu amigo de infância que eu preciso ser amigo dele hoje. Se agora ele tá escroto, não tem mais nada a ver comigo, vota num partido ou sei lá o quê. Começar com essas brigas pra esses lados, como que você
de novo, você tá falando tudo desde o começo, eu tô acompanhando. Eu te conheço. Você tá falando que você vem mococa e tá num alto cargo nessa fase que você tá contando Adidas. E, meu, esse é o lado humano que faz você manter quem você é. Você acha que é o principal sem... Eu acho que são duas coisas, assim. É contra-intuitivo um pouco, mas vou falar um dos grandes segredos do corporativo. Pra mim, porque pra maioria das pessoas não faz sentido. Quando as pessoas querem passar confiança, elas chegam e são confiantes. Certo? É o contrário. Porque se eu chegar aqui e falar, eu sei tudo, você tá fazendo esse podcast tudo errado. Tô fugindo. Mas você entende? Tipo, quanto mais confiante eu me mostrar, mais eu intimido os outros. E aí, pra você dar confiança pros outros, é o contrário. É mostrar fragilidade. Se você chega e fala, meu, eu acho que isso aqui tinha que ser feito desse jeito. Mas pra falar a verdade, eu nunca fiz isso na minha vida, velho. A gente pode testar, mas pode dar mó ruim. Vamos pro pau? O cara vai falar, porra, o meu chefe falando... Vamos junto. Falando que vai tentar e não tem ideia do que tá fazendo. Top! Na próxima vez que ele vier falar comigo, ele vai falar, meu... Isso aqui eu tenho certeza. Isso aqui, puta que... Não tem ideia. Pode dar ruim. Quer dizer, a pessoa se sente confortável e confiante pra ser quem ela é de verdade e pra falar real. E a segunda é a parada de se colocar em segundo lugar, né? E colocar... Tipo, se você quer fazer uma pessoa trabalhar bem e feliz, você não tem que forçar a pessoa. Tem aquele... É umas paradas muito de tiozão que... A galera do coaching deve tá se coçando aí com essas dicas aí. Isso, velho. Tem aquela parada a gente parou de falar mal, né, da galera do coaching, do CrossFit. A gente tem que voltar a falar mal deles. O coaching fala que você joga numa panela quente a batata e o ovo, a batata amolece e o ovo endurece. Eu falo mal deles, mas eu não sei nada, eu só tenho raiva deles sem saber por quê. Mas o coach fala, você quer ser um bom líder, você tem que ser a água quente. E você tem que saber que você tem um nego que trabalha pra você que vai endurecer na água quente e um nego que vai amolecer na água quente. Se você não souber lidar com os dois tipos, você não vai tirar o máximo deles. Então é mais ou menos por aí. Tá. É um puta paralelo de bosta, mas assim, ajuda. Essas são as duas coisas. Acho que ser humano, mostrar fragilidade, as pessoas vão ganhando confiança. Quando você vê, a galera tá toda tipo, caralho, nós vamos transformar tudo porque tá todo mundo feliz e tranquilo. Não. Parece simples. Não. Mas é complicado, mas eu acho que assim, não é que eu não consigo ser diferente. Então... Não tem muita escola, né? Também acho que vai da educação. Isso aí é meio valores familiares até um pouco. Vai ser humano. Você não vai na faculdade ou na vida e fala, vamos lá pra aula de humanidades. Mas como ser humano é assim. Eu falo, caralho, Não, e eu acho que vem da história minha de futebol. Ah, é? Eu acho, porque quando de servir. Não é de servir. Eu acho que quando eu sofria bullying, tinham duas coisas que eu fazia. Eu ia tomar banho e chorava muito. Aquele cara chorando no banho. Mas assim, eu era aquele momento meu, botava uns Radiohead louco lá, deprê. E era um momento de, tipo, tentar entender o que estava acontecendo. E eu sempre fazia duas coisas. Ficava na minha cabeça, matutando como é que eu poderia ter respondido o bullying do cara melhor. Você nunca pegou um taco de beisebol? Não, porque eu não sou eu. Inteiro. Não sou eu. Eu não consigo ser violento, nem se eu quiser. Eu não consigo. Sou zero violento, sou zero explosivo. Eu sou muito... Mas você nunca pensou num plano? Eu vou falar essa... Né? Não, sabe qual que era a minha parada? Tático. Eu vou fuder o cara na ideia. Tipo assim, não é violência. Se o cara vem e vai me fazer alguma coisa de bullying, eu vou discutir com ele e vou humilhar o cara na ideia. Era assim. Então eu ficava lá, o que me fez ser persuasivo pra caralho depois. Sim. E a outra coisa era assim... Como eu sofria muito bullying e era muito autorreflexivo, toda hora eu ficava olhando o outro e tentando entender o que o outro tava passando, porque ninguém olhava o que eu tava passando. Ninguém tentava me ajudar. A galera meio que... Então eu era aquele que ficava observando. Vou fazer uma pergunta bizarra. Os psicólogos de hoje, o pessoal de hoje vai ficar meio triste disso, mas eu fiquei pensando... Cara, tá. O bullying... Se ele não existir... Não, o pessoal vai me matar de falar isso. O bullying ajudou muita gente a ser quem é hoje pelo lado positivo.
Às vezes, porque o bullying é só visto negativo, cara, porque né? Você tá maltratando alguém, mas faz as pessoas também crescerem ou desenvolverem. E adaptarem. Porque todo mundo que vem aqui contar uma história de sucesso teve um bullying lá do passado. Eu acho que assim, tem várias formas de desenvolver uma pessoa, né? Quando o bullying é uma das formas mais eficientes, porque é muito traumático. E quando o trauma é muito grande para você, você se força a... Você tem vários caminhos que você pode tomar. Algumas pessoas, elas querem bater de frente com aquele bullying e se forçam se desenvolvem para lidar com aquilo. E essas pessoas que se desenvolvem, eu acho que elas depois têm algumas vantagens aí no futuro de saber lidar com situações e momentos que talvez a pessoa... Mas eu tenho exemplos de vida incríveis sem esse bullying. Tipo o Daniel Schmidt, que é esse cara que eu já falei 3 vezes, que é o cara que tá na Under Armour. Ele é um cara que, assim, ele deve ter tido, ele teve mas ele é um cara que veio de uma família estruturada e legal. E ele é um cara incrível e assim, super driveado a crescer e ser melhor e ajudar todo mundo. Então ele, naquela época, foi a minha quebra de tipo, não precisa ser assim. Dá pra ser de uma forma positiva. Mas eu concordo que as pessoas, assim, a Aline, minha esposa, ela também... Ela passou por muita coisa e eu conheci ela com 17 anos. Com 17 anos ela tinha uma cabeça de 40, cara. De madura. Porque desenvolveu muito. Precisou. Agora, eu quero isso pro meu filho quando eu tiver um filho? Não, velho. Eu acho que tem que achar formas positivas de fazer. Chegou na Oakley. Fui convidado para ir pra Oakley. E Oakley é o quê? É Estados Unidos? É onde? A Oakley, ela tem um escritório nos Estados Unidos, que fica a parte de produto, patrocínio e produção, que é um dos escritórios mais incríveis do planeta, chamado Foot Hill Ranch One Icon. Procura aí, Headquarter, HQ, Oakley, Foot Hill Ranch. Vocês vão ver o escritório como é incrível. E aí tem o escritório em Milão, que é o pessoal de marketing, que fica em Milão. Bom. Não, eu tava falando pro pessoal de casa, não é pra você procurar. Não, mas o Bruno gosta de fazer esse papel aí. Isso é bom, não precisa ir embora de Portugal, fica pertinho, vida nova, não tem mais a ver com Alemanha e Itália, uhul, culturalmente é a mesma merda que Brasil. Eu mudei no meio da pandemia e assim, aí era pra uma vaga lá na Alemanha, era uma parada, era brand marketing global, era comunicação e ativação. E na Oakley agora é uma vaga de CMO, é uma vaga de líder de marketing global. Pica das galas. Então, não, e eu acho que era no final, cara, eu fiquei muito, muito emocionado quando eu consegui. Porque você sabe, você é do Brasil, o Oakley é uma marca que a gente, desde moleque lá, a gente vive muito. É uma marca muito foda de disrupção, de autenticidade para esporte, é uma marca que nunca teve vergonha de ser diferente, de tentar as coisas diferentes. E síndrome do impostor 2000 vezes, velho. A hora que eu cheguei lá, você vai no escritório, você vê essas paradas, você vê tem uns puta gênio trabalhando lá, os caras são demais. Aí você fala, peraí, esse cara tem que ser meu chefe, como que eu sou chefe desse cara, velho? Insanidade, assim, insanidade a galera que tem lá. E Oakley, eu acho que desde que eu entrei tem sido um puta de um sonho. Quanto tempo você tá lá? Tô 1 ano e meio. E 1 ano e meio, assim, a Oakley, a parada é a seguinte, que você me perguntou quais eram, acho que os principais desafios, a parada do futebol. A Oakley é uma marca que sempre foi muito autêntica para esporte radical, pra esporte radical. Na minha cabeça é isso, é skate, é surf, é esqui, algum snowboard ali. E durante um tempo, a marca, durante os anos 90, 91, 92 ali, que tinha o Jordan, tinha o Mars, tinha o Romeo e o Juliette, como a gente fala. Ela criou uma estética muito foda. A gente chama isso de Thermonuclear Protection World. O que a gente falava é que assim, vamos imaginar que o mundo teve uma pós-guerra nuclear, o mundo fora daqui é nuclear. A gente tem que fazer um bunker para proteger a gente do mundo exterior, e tudo foi construído nesse mundo pós-apocalíptico. Então você via as lojas, aquelas coisas de metal maluca.
O escritório parece um bunker pós-apocalíptico, é um negócio maluco. E De Milão não, é só mais o da Califórnia. Da Califórnia. E a marca, eu acho que o ápice dela tinha sido nesse momento. Por quê? Porque ela não só era crível para esporte radical, como ela tinha uma imersão cultural, estética, que era um negócio puta merda, velho. Foda. Mas quando você estava na Adidas, gosto de imaginar as cabeças, pensava que ia fazer sua carreira lá, ou você pensava que um dia ia mudar para outra, ou você nem pensava nisso? Não, a minha vida inteira eu fui 2 empresas, essa é a terceira. Eu caso, né, com a empresa. Eu tô lá na Oakley, tô na Luxótica, que tô casado, tô com a cabeça lá, de corpo e alma. Eu achava que eu ia ficar pra Adidas pra sempre. Aliás, nem pensava nisso, é aquela parada do próximo degrau, você não vê muito. Não, mas tem gente que é Sabe inquieta, por que eu né? saí? Entra num lugar e já fica pensando no próximo que vai. Sabe por que eu saí da Adidas? Porque eu tava numa posição que eu sabia o que tinha que mudar na marca, em processos e comunicação, e eu não podia fazer. Porque eu não tiveram uma reestruturação e eu não pude pegar o cargo que tinha sido prometido, que era um cargo de ser o número 1 de comunicação para todas as categorias, entendeu? E aí, assim, não que foi prometido, né? Eu não consegui pegar o cargo que eu poderia... Chegar lá. Que eu poderia fazer a mudança que eu acreditava que tinha que acontecer. Então, como eu não consegui, se eu ficasse no mesmo lugar ia virar um loop. E aí eu recebi ao mesmo tempo, eu não fui atrás, eu recebi essa proposta e, cara, era tudo que eu queria. Ir para uma marca para poder realmente mudar o equity da marca e poder ajudar a construir. E eu acho que o maior desafio da Oakley agora, nesses anos 90, 91, 92, ela criou uma conexão com a molecada, com o Jordan, com tudo que aconteceu, que hoje não é mais moleque, eles estão com 45 alguma coisa, mas é tão intrínseco que a galera é Oakley lover absurdo. Sim. E a molecada de 18 a 35, se ele não faz esporte radical, ele não tem essa imersão cultural. Ele não é impactado culturalmente para além do esporte radical como era no passado. Então esse é o nosso principal desafio da Oakley hoje, que é trazer de volta aquela influência cultural que a marca tinha com a molecada. E como é que a gente faz isso? Entendendo aonde a molecada tá, o que a molecada gosta e sendo autêntico pro que a molecada acredita. Então qual que foi a primeira parada? Vamos pensar na parte psicológica, de ego, de tudo. Você sabe que a molecada hoje, eles querem autenticidade, eles querem coisas reais, eles são ultra conscientes do mundo, eles não gostam de label, de colocar rótulo nas coisas. Então, e a Oakley sempre foi uma marca muito foda, de tipo autêntica pra caralho, e a gente é o que a gente é e tem que ser autêntico mesmo. E patrocinou sempre as pessoas mais alternativas e os esportistas mais radicais, foi sempre uma estratégia. A gente nunca teve vergonha de estar com os diferentes, né? E eu acho que a melhor maneira de celebrar inclusão é você celebrar a diferença e os diferentes. Então a gente chegou e estabeleceu esse novo território que é Be Who You Are, que é na verdade o que a gente quer inspirar as pessoas a acreditar nelas e a ser quem elas são, e vão pro pau. E a partir disso a gente começou a entender como é que a gente se conecta com a molecada e quais são os esportes que estão mais próximos dela. A molecada tá em game, ela curte futebol, ela curte futebol americano, ela curte... Então a gente perdeu a vergonha não é vergonha, a gente perdeu o medo de ir para além dos esportes radicais, porque a gente sabe que o consumidor vem em primeiro lugar e a gente tem que estar próximo deles, independente se o cara é skatista ou se ele corre ou se ele joga futebol. Então o Mbappé, o Kylian, ele vem com essa missão de que a gente queria ter uma pessoa que não era só um puta jogador de futebol. A gente queria ter um cara que se preocupa com comunidade, que quer... Você chega pro Kylian, pro Mbappé e pergunta, a gente tá aqui, cara, a gente quer realizar sonho. Qual que é teu sonho? O que você quer fazer com a gente, cara? Você quer ter um trampolim em casa? Você quer ir pro espaço? Como é que a gente ajuda a realizar teu sonho? Sabe o que ele fala? Puta, eu quero fazer um evento pra molecada de comunidade que a gente dá óculos pra todos os moleques. Quando a gente for pra LA, a gente tem que fazer um puta evento com 500 crianças de um bairro pobre. Todos eles vão sair de lá com óculos. Porque sem óculos os caras... Dele.
é o que ele quer. Então, assim, pegar um cara do nível dele, que não quer ir pro espaço, ele quer... É louco. Entendeu? É do caralho. E Então, comparando, voltando um pouco mais nos gostos pessoais, você achou um esporte favorito no meio disso pra trabalhar? Tipo, você fala, não, eu prefiro quando eu tô nos negócios de surf, ou no de futebol americano, ou de... Tem um esporte que é mais diferente que os outros, você fala, meu, eu gosto mais disso, eu gosto do pessoal que tá nisso, dos atletas. sim. Assim, os esportes mais midiáticos, participation sports, os maiores, futebol americano, futebol, eles são esportes que, por ter muita mídia o tempo todo, ele causa aquele efeito rebote de, tipo, as pessoas quererem espaço. Tá. Elas querem viver. Tipo, O Kylian Mbappé, eu acho que... Não ele, qualquer jogador de futebol, acho que o que o cara mais quer é, tipo, me deixa com meus amigos por 2 dias, sabe? Eu fico muito a dó, porque você vê a galera, assim, sendo forçada a um extremo de não ter vida, de não ter privacidade, que é muito foda. Eu não queria ser nem a pau. Por outro surf é lado, muito mais light meu, isso. você vai, é isso que eu ia te falar, você vai pros esportes mais autênticos, que não tem tanta mídia, e que, therefore, você tem mais espaço pra ser você, e pra ter espaço pra estar com a família. É do caralho, porque, assim, você viu, a gente foi lá pro surf juntos, agora em Peniche. E a gente foi pra área dos atletas e, cara, conheceu o Filipinho, o Ítalo, a galera toda lá, a Tati, o Gessé. Cara, e assim, do mesmo jeito que nós dois somos muito autênticos e normais, a gente conseguiu estar lá por 4 horas do lado dos caras, falando groselha. Só merda. Groselha. E isso no futebol não dá. Não dá. Nem futebol americano. E nem se os, assim, mesmo que o cara queira, o assessor vai vir e falar, meu, você tem que fazer um vídeo agora pra isso, depois você vai ter que ir no jogo de handball, depois você vai ter que cumprir isso, aí você vai dar uma entrevista pra não sei o que, e depois você tem que dar um beijo na tua avó. Tipo, sabe, é bizarro. Então, assim, trabalhar com esportes que são menos midiáticos e mais, assim, que as pessoas têm mais privacidade é mais legal, porque você tem mais tempo de qualidade. Só por isso, porque as pessoas são iguais, tem os defeitos e qualidades como todos os esportes, mas, cara, é muito gostoso você participar do esporte do lado mais humano, ao invés do esportivo puro. Então, por isso que eu gosto mais. Da hora. Cara, acho que a gente falou muito aí, tudo impecável, agradeço demais. Eu falei pra... Não, é ótimo, né? O pessoal já cansou de mim, já tô aqui minha cara sempre, todos os dias, toda hora. Play, que eu não paro de falar. Não, a gente até vai fazer uma segunda parte ali, até a Oakley e depois Oakley, né? E se tiver uma segunda temporada aí, a gente chama pra segunda temporada pra, quem sabe você já não tá em outra, ou virou presidente, você já é quase presidente dessa merda aí toda. Gente, galera, obrigado aí. Obrigado, Caio, absurdo você ter no seu tempo de atleta quase, né? De achar um tempinho teu. Obrigado mesmo e, cara, vai dar uma força aí pro nosso começo. Obrigado eu. Obrigadão. Sempre uma honra, Raba. Valeu. E obrigado por tudo. Por além disso aqui, por todas as coisas pessoais aí que você fez por nós. Pra vir pra cá. Aliás, quem precisar vir pra Portugal, liga pra ele que ele faz umas videoconferências explicando tudo, dá assessoria de graça. Gosto de ajudar. Eu vim sozinho, né? E com 21 anos. E a única coisa que eu pediria pra ser diferente naquele começo é que alguém me desse um apoio mais imediato. Eu demorei um pouco, mas depois os portugueses me acolheram. A Assunção, que a gente falou aqui, me acolheu muito, mas eu acho que faz total diferença. Pra quando você chega num país, alguém já papinha já pronto. Chegamos com tudo pronto e sabendo onde ia passar perrengue, que isso que é importante, né? Você mapear onde que é o perrengue. Porque sabendo onde vai passar, você já vai com a cabeça certa ali. Não vai pra ali que vai dar merda. E se for, tipo, você vai ter que ir lá no não sei aonde, vai demorar. Beleza, vai demorar. Não. Vamos escutar uns podcasts loucos aí. Valeu. Obrigado. Vou liberar as crianças aí da porta, ver se elas entram. Valeu, Obrigado. Bruno.